Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe, sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence. 2024 é o ano Eliakim, que você abrir ninguém vai fechar, o que você fechar ninguém vai abrir. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Fale menos e ouça mais. A fé não vem do falar. A fé vem do ouvir. E tem pessoas que falam demais e ouvem de menos. Pare de falar tanto e ouça mais. Contribua com a sua fé para que ela cresça, se desenvolva, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ouça a voz de Deus. Muitas vezes, Deus me usa para falar com você. Muitas vezes, Deus usa o altar para falar com você. Quando você foi à igreja hoje e chegou em casa e a pessoa te perguntou: quem pregou na igreja hoje? Antes de você responder, o bispo ou foi o pastor, pense bem. Talvez tenha sido você próprio, você mesmo. Porque enquanto eu falo aqui, sua mente está trabalhando. E ela pode estar questionando as minhas palavras. Eu posso estar falando uma coisa e a tua mente falando outra coisa para você. Então, quem está pregando? Quem pregou? Quem ensinou? Preste atenção nisso. Quem pregou no culto hoje? Ah, foi o bispo. Ah, foi o pastor. Tem certeza? Tem certeza? Ele pregou o quê? Pense bem. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, está escrito em Hebreus 3, versículo 7. Se hoje, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar. Você é pronto para falar e tardio para ouvir? Ou pronto, está de prontidão, pronto para ouvir e tardio para falar? Cuidado, porque às vezes Deus é o que menos fala. A opinião de Deus é a que menos importa. Cuidado com isso. Se nós estivéssemos numa sala cheia de pessoas e todo mundo dando a sua opinião sobre um assunto, é bem provável que Deus seria o último a falar, se é que ia falar. Então, ouça mais, fale menos. A fé vem do ouvir e não do falar. Deixa Deus falar. Se eu e você estivermos conversando, você está falando e eu estou falando ao mesmo tempo, não vai dar certo. Um dos dois tem que calar. Para um falar, o outro tem que ficar quieto. Vamos lá, eu estou falando aqui, você está falando aí. Como é que vai ser? Hã? Você fala, eu falo, você fala, eu falo, você fala, eu falo, eu falo, você fala, eu falo, você fala, tudo ao mesmo tempo. Como é que vai ser? Todo mundo falou, mas ninguém ouviu. A fé não foi edificada. Cada um sai do jeito que entrou e até pior. Aliás, quando você está falando e a pessoa não está ouvindo, você fica até irritado. Chato isso. Mas, quando você se aproximar de Deus, deixa Ele falar. E deixa Deus revelar a você quem você é. Lembre-se que o Moisés nasceu com uma sementinha dentro dele. Ele demorou 80 anos para entender isso. E isso realmente só fez sentido na vida dele depois dos 80 anos de idade, quando Deus apareceu a ele através da sarça ardente. Mas ele carregava essa sementinha.
de libertar Israel, de ajudar os oprimidos, de lutar a causa dos oprimidos, dos mais fracos, contra a opressão dos mais fortes. Isso já estava dentro dele. O Davi, ainda bem novo, já lutava, batalhava contra leões e ursos. A maioria das pessoas não arriscaria a sua vida, nem por outra pessoa. Que dirá a defender uma ovelha, um animal de 4 patas, do rebanho de seu pai. Mas ele lutou com o leão, lutou com o urso, arriscou a própria vida para defender um bicho. Depois lutou com Golias, o gigante, depois lutou com os filisteus, depois lutou contra tudo e todos. E foi conquistando e estabelecendo o reino de Deus. Quando Davi quis construir um templo para o Senhor, e a ideia dele foi muito boa, tão boa que hoje eu estou num templo chamado Casa de Deus. De quem foi essa ideia? Dele. Mas ele não nasceu para isso. O Davi nasceu para ser um rei, um conquistador do reino, uma autoridade no reino, não para ser um construtor de templos, um sacerdote no altar do Senhor. É verdade que ele quis muito isso e encaminhou isso. E o Salomão é que fez, graças a Deus. Mas ele nasceu para ser aquele guerreiro. Lutava com o leão, lutava com o urso, lutava com o gigante, lutava com todo mundo, ia vencendo todo mundo. Nasceu para isso. Sansão, antes de nascer, o anjo avisou os pais de Sansão. Ele vai ser o libertador de Israel contra os filisteus. Ele vai começar a libertação do povo de Deus das mãos dos filisteus. Deus falou isso para ela antes dela engravidar. Uma mulher que sequer podia ter filhos porque era estéril. Você dará à luz, terá um filho, ele será nazireu, consagrado ao Senhor, e iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Nasceu para isso. Jeremias nasceu com um propósito. Quando Deus diz, Jeremias, vá fazer isso, vá fazer aquilo outro. Eu não posso ir, eu sou jovem demais. Não diga isso, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Antes de você ser formado, eu já te escolhi. Davi profetizou isso, ele falou essa sabedoria. Ainda no ventre da minha mãe, ainda antes de ser formado no ventre da minha mãe, eu ainda não tinha forma e Deus já me via. Deus já me escolhia e já me predestinava. Graças a Deus. José, ainda adolescente, ainda criança, tinha dentro dele algo. Alguma coisa dizia para ele, existia um sonho, uma semente plantada dentro dele. Eu vou ser grande, administrador de coisas grandes. Ele sabia que seria maior que seu pai. Seria maior que seus irmãos. Estava dentro dele. O Saulo, ele, na sua ignorância, lutava as batalhas espirituais contra os que blasfemavam, os que não seguiam as leis de Deus. Já estava dentro dele. Ele lutava pela causa certa do jeito errado. Mesmo que o senhor está falando isso, você tem que saber quem você é. Quando eu e você nascemos, nós nascemos com uma sementinha. Algo lá dentro. Precisamos colocar isso para fora, ouvindo a voz do Senhor. Deus quer falar com você, quer colocar enviar o Moisés para libertar os israelitas, o José para governar, o Davi para batalhar, o Sansão para libertar, o Jeremias para impor a vontade do Senhor, e assim por diante.
Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos parte do seu corpo. Pare de falar. Comece a ouvir a voz do Senhor. Alimente-se da palavra dele. Alimente-se da palavra dele. Alimente-se da palavra dele. Descubra quem você é. Em 1 Coríntios 12, diz assim: assim como o corpo é um só, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 14. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. 18. Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. 20. Há muitos membros, mas um só corpo. Versículo 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres e os que têm dom de curar. Os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Não. Somos membros diferentes de um só corpo. Um só corpo, diversos membros. Descubra qual deles você é, ouvindo a voz do Senhor, entendendo o que está dentro de você e cumpra a sua missão nessa vida. Em nome de Jesus. Senhor, continue falando aos corações, revelando a cada um. Eu acredito que chegou a hora da revelação. É aquela hora em que o José senta no trono e as coisas começam a fazer sentido. Todos os sonhos de uma vida inteira começam a fazer sentido. É aquela hora que o Moisés desce do monte, depois de falar com Deus através da sarça, e as coisas começam a fazer sentido. Quando ele se apresenta diante do faraó, e aquelas dúvidas de uma vida inteira começam a ser respondidas. É aquele momento do Sansão, que cego, agarrando duas colunas, tomou uma atitude radical de matar ali tantos filisteus quanto fosse possível, ainda que aquilo lhe custasse a vida, porque ele nasceu para isso. Aquele momento fez todo o sentido na vida dele, tanto que ele não pensou duas vezes. Que esse é o nosso momento agora. Que cada um comece a fazer o que nasceu para fazer. Que as coisas façam sentido, que ela deixe de viver numa vida de interrogação e comece a viver uma vida de afirmação, renovando a mente e o entendimento, ouvindo a voz do Senhor. Ouvindo, 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 ouvindo. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Ouça mais, fale menos. Deus te abençoe. Um forte abraço. Lembre-se que dia 28 desse mês, na Avenida Cruzeiro do Sul, bairro Cruzeiro do Sul, São Paulo. O Antônio de Siqueira 619, nós teremos um encontro Unidos em Cristo 3 para casais, para a vida sentimental. Um jantar que nós vamos oferecer. Deus abençoe. Enquanto você lá, forte abraço, graça e paz.